Olá, amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo mais uma vez que esta paz seja uma realidade no coração de cada um de você que está assistindo esse vídeo, em nome de Jesus Cristo. Muito bem-vindo a mais este vídeo falando sobre a realidade da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Desejo continuar falando sobre aquele assunto que tem como título, tema, como tudo começou. Nós já falamos, já gravamos vários vídeos, 3 na verdade, esse é o 4º vídeo desse assunto, e hoje eu quero continuar falando sobre essas verdades da Bíblia Sagrada. Essas verdades, esses vídeos, eu pregar essa palavra através da gravação desses vídeos, tem como objetivo pregar o Evangelho do Senhor Jesus. De uma maneira simples, como você pode observar, estou dentro da sala da minha casa, onde tenho gravado todos esses vídeos, mas sem requinte, sem muito aparato, mas eu quero simplesmente pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque o mais importante não é o ambiente, não é a pessoa que está falando, não é a voz de quem está falando, não é o exterior, mas o importante é a palavra de Deus sendo pregada, sendo anunciada, sendo falada em qualquer lugar, ou lugar requintado ou não, ou no templo. Nós acabamos de sair também de mais um culto em nosso templo, estivemos ali numa maravilhosa reunião de domingo, num culto maravilhoso, onde Deus nos abençoou de uma maneira muito maravilhosa, muito especial. Nós nos sentimos realmente agraciados com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo naquele lugar. E agora estou aqui mais uma vez gravando esse vídeo. Muito bem-vindo à audição de mais esse vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós paramos no último vídeo nosso gravado, nós paramos num texto no momento em que nós falamos da multiplicação da maldade das pessoas, da humanidade. Deus mesmo expressou com a sua palavra, com a sua voz, Ele mesmo expressou dizendo, agora é o começo, né? Agora simplesmente é o começo, começa todas as coisas. Agora o homem não terá mais restrições sobre o que ele pretende fazer, sobre os desígnios do seu coração, que é sempre mal. Então Deus chegou a essa conclusão de que a maldade do homem havia aumentado, iria aumentar, e que agora o homem não teria mais nenhuma restrição para colocar em evidência a maldade do seu coração, os seus intentos malignos em desobedecer a Deus e às vezes até desacatar a Deus. E chegamos até o momento em que nós vimos, a aparição no cenário do mundo de um homem chamado Nimrod, este bisneto de Noé. Nimrod, neto de Noé. Nimrod era filho de Cã, era filho de Cã, que era filho de Noé. Portanto, Nimrod era neto de Noé. Observamos que esse Nimrod, ele continuou preservando a maldade no seu coração. Seu pai Cã, ele já não era muito assim voltado para as coisas de Deus, nada. Ele não prestava atenção nas coisas de Deus, na vontade de Deus, no que Deus fazia, ao contrário dos seus irmãos e seu pai. E Nimrod Cã então manteve a maldade no seu coração. Nasce Nimrod, filho de Cã, ou de Cã, que é filho de Cã. Nasceu Nimrod. E nós encontramos a seguinte expressão sobre Nimrod na palavra de Deus, em Gênesis 10, verso 8 a 12. Encontramos a seguinte expressão, Gênesis capítulo 10, verso 8 a 12. Diz assim, verso 8 a 12. Cuxi gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se
como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na cidade de Siná. Verso 11: daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá, e entre Nínive e Calá a grande cidade de Rezém. Então nós observamos aqui que Nimrod, a própria Bíblia, o próprio texto diz que ele foi um homem poderoso na terra, ele era conquistador, ele era construía, né? Vimos aqui o nome de várias cidades que ele fundou, inclusive na Síria, né? A capital da Síria, que chamava Nínive, e a gente conhece muito a história de Nínive, e contada até mesmo pelo profeta Jonas. Conhecemos a experiência do profeta Jonas, quando Deus o mandou a Nínive pregar a sua palavra, e nós conhecemos a história. Aquela cidade, capital da Síria, chamada Nínive, foi fundada por Nimrod. Então Nimrod era um homem poderoso, e diz aqui, ele era valente caçador diante do Senhor. Assim, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Quer dizer, diante de Deus, né? Ele sabendo que existia um Deus, ele sabendo da história contada pelo seu próprio pai, né, Nimrod, que certamente Noé também passou para Cã, essa história. Então os pais iam passando de pais para filhos. Então Nimrod conhecia a história do Deus verdadeiro, mas ele manteve uma postura, né? Nimrod manteve uma postura de rebeldia, de voltar-se contra Deus. A gente observa que sempre é assim. Quando se pensa em crescer, quando se pensa em ser, quando se pensa em adquirir, em ter, em tornar-se célebre, né? Tornar-se celebridade, quando se há uma dedicação a isso, isso a gente observa que isso é fruto de uma vaidade pessoal, de um orgulho, da pessoa querer se fazer e se construir, e independente de Deus. A pessoa que quer realmente se fazer celebridade, ela foge de Deus. Por quê? Porque quando nós temos um encontro com Deus, o que Deus nos diz é para nós nos humilharmos debaixo da mão dele, e ele no tempo certo vai nos exaltar. Mas o que o homem não gosta é de se humilhar. O que o ser humano não gosta é de ser menos que qualquer outro ou qualquer outra coisa. Cada um quer ser mais, cada um quer sobrepujar, cada um quer sobressair-se, cada um quer se vangloriar, se encher de si mesmo e mostrar-se poderoso. E dessa forma jamais conseguiremos uma comunhão íntima com Deus, porque uma comunhão íntima com Deus começa por sermos humildes, por nos humilharmos diante de Deus, para que a glória seja de Deus e não nossa. E assim era Nimrod. Nimrod, portanto, edificou Nínive, capital da Síria. E ele começou a reinar em Babel. O verso 10 diz assim: o princípio do seu reino foi Babel. Que era Babel, né? Aquela cidade onde ele comandou a tentativa de tocar os céus de Deus, construindo a Torre de Babel, né? Onde Deus confundiu as línguas. Até aquele momento da Torre de Babel, toda a humanidade falava uma língua só e todo mundo entendia a todo mundo. A partir do momento em que o homem propôs rebelar-se contra Deus, desobedecendo a Deus naquilo que Deus havia mandado, e ele queria, em vez de espalhar pela terra, possuir a terra, povoar a terra, queria ficar ela ali, e ele disse mesmo, nós vimos isso no último texto, né, que nós vemos no último vídeo, nós vimos isso. Eles: vinde, façamos tijolos, façamos aqui uma construção, construímos uma torre de Babel, uma torre aqui que vai tocar os céus, e nós vamos tornar célebre os nossos nomes. Ou seja, o que ele estava dizendo? Nós queremos que as pessoas, quando lerem a nossa história, celebrem a nós, glorifiquem a nós. Nós queremos ficar na história com a marca dos poderosos, dos célebres. Então é isso que ele queria, né?
Então, e isso começou lá em Babel, aquele lugar onde tentou se construir a Torre de Babel, que nós vemos aí no capítulo 11, né? No capítulo 11, que nós observamos aí. No capítulo 10, verso 10 diz: o princípio do seu reino foi Babel. E no capítulo 11, verso 9 diz o seguinte, capítulo 11, verso 9 diz assim: chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície. Ou seja, Deus interviu. Querem me desobedecer, querem não fazer o que eu disse para fazer, vocês não querem fazer aquilo que eu disse para fazer, enfim, vocês estão me desafiando, vocês estão se levantando contra mim. Pois bem, então eu vou agir. E Deus agiu, entrou e confundiu a língua daquele povo, né? E aí acabou a construção. Deus interveio aí no orgulho do homem, na vaidade do homem, no pedantismo do homem, sua mania de querer ser grande. Deus interviu e parou tudo aquilo. Acabou. Vamos parar com isso aí, porque eu não divido a minha glória com ninguém. Amigo, uma coisa que nós precisamos entender é isso: Deus não divide a sua glória com ninguém. Ninguém deve tocar na glória de Deus. Ninguém deve tomar a glória de Deus para si. Ninguém deve se envaidecer diante de Deus. Ninguém deve se tornar grande, querer se tornar grande diante de Deus, porque grande, poderoso, único e verdadeiro, cheio de glória e majestade, é só o Senhor Deus. O resto é tudo criatura, e tudo existe para a glória de Deus. Nós existimos para a glória de Deus. O que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. O que nós pensamos, o que nós queremos, o que nós planejamos, projetamos, o que nós todas as nossas iniciativas deve ser para a glória e honra de Deus. Devemos sempre lembrar que devemos glorificar e exaltar a Deus, que a Ele pertence o louvor, a honra e a glória, e nós devemos ser apenas adoradores de Deus, que glorifica o seu nome. E foi assim que Deus interveio e acabou com aquela prepotência de Nimrod e a humanidade naquela época, ali na construção da Torre de Babel. Deus continua olhando para o homem e tratando com o mesmo. Ao mesmo tempo que a gente observa que Deus intervém para punir o homem, para castigar o homem, para mostrar para o homem que o homem é criatura e que o homem deve adorar a Deus e que o homem deve glorificar a Deus e não buscar a sua própria glória. Além de tudo isso, nós observamos uma coisa maravilhosa no caráter de Deus, que é o seu amor, a sua misericórdia. Deus não perdeu o seu amor, a sua misericórdia em oferecer ao homem a graça, a oportunidade de se arrepender, a oportunidade de voltar à comunhão com Deus. A gente vê isso a partir lá do Jardim do Éden, quando o Satanás ele levou o homem e a mulher a pecar. Diz que Deus veio na viração do dia, como ele fazia todos os dias. Ele vinha conversar com o homem, ele vinha ter diálogo com o homem, né? E naquele dia ele observou que o homem fugiu dele, e naquele dia mesmo Deus anunciou, pelo seu amor, anunciou que já tinha um plano para salvar o homem. Quer dizer, Deus não rejeitou o homem a partir do momento que o homem pecou. Deus não rejeitou o homem. Foi uma grande manifestação do amor de Deus. Foi por isso que João, não encontrando palavras para expressar a extensão, a grandiosidade, a altura, a profundidade do amor de Deus, ele usou essa expressão: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em meio à sua indignação, Deus, indignado com todo o pecado e maldade do homem, ele não perdeu o seu amor pelo homem e não rejeitou o homem. Ele continuou amando o homem. E o Senhor Deus continuou aí na sua busca de resgatar o homem. E ele tinha um plano para isso, né? E assim ele continua tratando com o homem. Assim, como Noé tinha o Cã, né? Sem, Cã e Jafé, os três filhos.
Como Cã foi um filho rebelde, o seu filho Cuxi também continuou sendo rebelde contra Deus. Havia um outro filho de Noé chamado Sem. E desse homem, desse filho de Noé, que manteve-se no temor de Deus, que não foi como seu irmão Cã, que não caiu da graça, que manteve no seu coração o temor de Deus, o temor àquele Deus que havia mandado um dilúvio, que havia orientado Noé que fosse fiel a ele e construísse a arca. Sem, ele se manteve no temor a esse Deus. E aí o resultado, em Gênesis capítulo 11, verso 27, diz assim, Gênesis capítulo 11, verso 27, são estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. Quero chamar a atenção aqui nesse versículo para o nome Abrão, que é da linhagem de Sem. Esse texto, ele vem desenrolando, vem mostrando para nós, nos revelando, né, a descendência de Sem. Nessa descendência de Sem, Deus encontrou um homem que foi capaz de temer tanto a Deus, que ele foi chamado amigo de Deus. Esse nasceu da linhagem de Sem, que era filho de Noé, né? Então nasceu Abrão. Entre os filhos desse Sem, na descendência desse Sem, né, nasceu um homem chamado Abrão. E esse Abrão, Deus olhou para ele e viu nele, né, também aquele temor que ele havia visto em Noé, né, no passado. Deus havia visto também no coração de Sem a manutenção do temor a Deus, do temor a ele. Sem manteve isso. E foi desse Sem, um dos filhos de Noé, que continuou no temor de Deus, é que Deus viu esse homem chamado Abrão. E Deus então chamou Abrão. Deus escolhe Abrão para desenvolver seu plano para salvar o homem. Então lá, Sem casou-se, teve vários filhos. Entre os seus filhos, Abrão continuou no temor de Deus. Ele continuou sabendo que existia um Deus verdadeiro, né? E um dia Deus se dirigiu a Abrão. E aí nós encontramos em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 a 3, 1 a 4, né? Deus já tinha um plano para salvar a humanidade. Ele já havia constituído um plano, elaborado um plano. Esse plano de salvação, né, é um plano que todo mundo deve conhecer. Nós todos precisamos conhecer o plano da salvação de Deus para nós. Deus já tinha esse plano, e Deus tratando com o homem, tratando, né, ali com Noé, tratando com Cã, tratando com Sem, tratando agora com Abraão. Deus estava encaminhando o plano de salvação. O plano de salvação que Deus estabeleceu começa nisto aí, implica nisto que estamos lendo e falando da Bíblia Sagrada. Então, como nós já dissemos, Deus encontrou Abrão, filho de Sem, que era também um dos filhos de Noé, que havia estado com ele na arca e que depois saiu da arca, viu seu pai construir ali um altar, adorar a Deus, e viu Deus fazer uma aliança com o seu pai, que foi uma aliança que Deus fez com a humanidade, né, de não destruir mais o mundo com água, dando assim como sinal desta aliança o arco-íris. Então Sem viu tudo isso, e vendo isso, diferente de Cã, seu irmão, ele manteve-se no temor de Deus. E aí nasce Abrão na linhagem de Sem, continua nessa mesma postura de temor a Deus, e Deus então se dirige a Abrão e diz essas palavras. Gênesis capítulo 12, verso 1 a 4, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Ou seja, quando Deus chamou Abrão, né, lá na terra de Harã, quando Deus chamou Abrão, ele tinha 75 anos de idade, quando Deus o chamou e fez com ele uma aliança. E ele dizia: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Ou seja, a gente observa o seguinte, é que Noé estava ali com a sua família. Antes disso aqui, Noé estava ali logo após o dilúvio. Noé estava com a sua família e ele começou a trabalhar e começou a reconstituir a humanidade a partir da sua família, né? Da origem à humanidade a partir da sua família, a humanidade que existe hoje. Vem Cã, e Cã se mantém ali juntos e trabalha, né? E com aquela intenção de crescer. E certamente veio Nimrod, filho de Cã, que também cresceu, né? Cresceu e continuou rebelde a Deus, começou a construir cidades, começou a ser poderoso, a se manter ali, naquele lugar ali, e Deus sempre atuando, sempre agindo, né? Agora Deus chega para Abrão, chega para Abrão e diz para ele o seguinte: sai do meio da tua parentela, sai desta cidade, vai para um lugar que eu te direi. Às vezes Deus age assim. Deus quer que comecemos uma nova vida. Às vezes, sempre quando nós temos que começar uma nova vida com Deus, temos que deixar muita coisa para trás. Temos que abandonar muitos projetos, muitas coisas que a gente tenta realizar, muitas coisas que a gente quer fazer, muitas vezes na experiência, na comunhão com Deus, na experiência de buscar a Deus, de receber a salvação, de ser salvo, de ter uma nova vida com Deus. Muitas vezes nós precisamos nos desfazer, nós precisamos nos desapegar de um monte de coisas que às vezes está na nossa vida e que nos impede de ter comunhão com Deus. Ali naquele caso de Abrão, Deus falou com ele: sai da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E se você fizer isso, me obedecendo, a minha promessa é: eu farei de ti uma grande nação. Agora ele diz assim: te abençoarei e te engrandecerei o nome. Veja que lá Nimrod disse assim: vamos tornar o nosso nome célebre, vamos crescer, vamos fazer, e toda pessoa que contar a nossa história vai nos celebrar. Agora não, agora Nimrod estava querendo fazer isso. A humanidade queria fazer isso, queria se honrar, queria, independente de Deus, queria se honrar e se fazer, né? E se mostrar sério, se virar celebridade. Mas agora Deus, tratando com Abrão, ele diz: de ti, se você me obedecer, eu vou fazer de ti uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Eu quero encerrar aqui esse vídeo e continuar esse assunto no próximo vídeo. E aí nós vamos ver aí: se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós vamos ver sobre isso. Para o vídeo não ficar muito grande, então eu quero parar por aqui, e eu quero então, em nome de Jesus Cristo, continuar abençoando a sua vida com esta mensagem no próximo vídeo, né? Mas guarde isso aí: antes era o homem que queria engrandecer o seu nome, independente de Deus, afastado de Deus. Mas aí um outro homem de uma outra linhagem agora é humilde diante de Deus, ouve a voz de Deus, tem temor de Deus, obedece a Deus. Então agora Deus diz para ele: eu vou engrandecer você, eu vou engrandecer o teu nome, eu vou fazer do teu nome um grande homem, um grande nome. Abençoarei, né? De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Amigo, vamos terminar esse vídeo dizendo: olha,
vamos deixar que Deus nos abençoe e no tempo certo Ele nos dê a bênção do engrandecimento. Mas esse engrandecimento deve ser vir de Deus. Antes de Deus nos fazer, nos engrandecer, nós temos que engrandecer a Ele. Deus jamais vai engrandecer-nos se nós não engrandecermos a Ele, se nós não glorificarmos a Ele. Toda honra e toda glória seja dada a Deus, e depois Ele então, segundo a vontade dEle, vai engrandecer a nós, vai nos abençoar com prosperidade e tudo aquilo que Ele promete fazer na nossa vida. Que Deus abençoe o seu coração. Até a próxima gravação de um outro vídeo, quando continuaremos esse mesmo texto aqui em Gênesis capítulo 12. Vá aí compartilhando, nos ajude a pregar o Evangelho a quem puder e a quem precisa ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor. Até a próxima gravação, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.